Programa Saúde e Comunidade conscientiza crianças e adultos no Pinhal do Miranda. Mudas de planta nativa da região são distribuídas no Jardim Casqueiro. Neblina encobre região e a Baixada fica escondida pela manhã. Apresentador Silvio Santos é internado em São Paulo. Últimas notícias dessa quarta está no ar. Boa noite. Confira o resumo da 24ª sessão ordinária realizada ontem. Havendo número legal. Logo no início da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Alessandro Oliveira apresentou uma moção de aplauso à Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, que neste ano completa 66 anos de fundação. O vereador destacou também a importância das religiões no país. O presidente da Casa de Leis, vereador Kleber do Cavaco, consultou o plenário para que a questão de ordem do vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, fosse aprovada, para que os parlamentares fossem direto para a ordem do dia. Com a aprovação, o presidente colocou em votação o projeto de lei de autoria do vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho, que denomina Maurício Pinheiro Maurício Motos o bem público a que menciona, a pista de esportes radicais na Avenida Beira-Mar, no Jardim Casqueiro. O outro projeto de lei é de autoria do vereador Alessandro Oliveira, que dispõe sobre o reconhecimento da fibromialgia incapacitante como deficiência. Os dois projetos de lei foram aprovados em sessão ordinária e extraordinária. Dia de conscientização para os moradores do Pinhal do Miranda. Quem esteve pela UBS do bairro pôde aprender duas maneiras diferentes de cuidar da saúde. A primeira foi com a saúde bucal. Os pequenos aprenderam de forma lúdica como manter boa higienização. Já os adultos tiveram explicação do que é escabiose e piolho e como tratar. Uma consulta especial e bem atrativa. Foi de uma maneira fácil e bem explicativa que a odontopediatra Mariana Cardoso ensinou como fazer uma boa higiene bucal. Com uma escova, pouca pasta na pontinha, a gente vai escovar os dentes. Movimento de trenzinho, de vai e vem, de um lado, do outro. Virou, dentinho, escovar de dente. Movimento de trenzinho. Fechou e deu um sorrisão, movimento de bolinha, bastante bolinha, abriu, varreu, virou, varreu. Foi a demonstração com o Clodoaldo, fantoche entregue no primeiro encontro de saúde bucal na UBS Pinhal do Miranda, que levou para cada criança a melhor maneira de tratar da higienização. Primeiro você faz o movimento de bolinha, depois abre e tem a linguinha. Deixa eu ver com a doutora se eu fiz certo. Doutora, eu peguei um pouco das orientações que a senhora passou? Sim, bastante, é isso mesmo. Agora fala para mim qual a importância principal das crianças terem recebido essa mensagem e levar para casa, que é fundamental, né, doutora? Sim, a saúde bucal ela começa em casa. Então, assim, o que a gente precisa é entender que a higiene, a alimentação, tudo isso é muito importante. E faz uma criança feliz, faz uma criança saudável. Então, assim, isso tudo eles acabam aprendendo, absorvendo no brincar, porque isso tudo é uma brincadeira, é um faz de conta, e eles levam para casa e passam isso não só para eles, como para os outros. Então, os familiares, os pais, as mães, os tios, os avós acabam aprendendo um pouco disso. Aí fica na cabeça, né? A doutora falou que tem que fazer assim no bonequinho, eu vou fazer em mim também, para eu ficar higienizado, para eu ficar prevenido. Sim, exatamente. Ele formula isso aprendendo ludicamente, e mais, ele chega em casa contando, né? Mamãe, você sabia que a história é assim? Olha, tem que fazer assim. Então isso é passado. A criança tem muito disso, né? Quando a coisa é lúdica, ela passa. Então isso é muito importante. Foi um dia de alerta na UBS. Quem participou da ação de conscientização aprendeu também os cuidados com a escabiose e um comum conhecido, o piolho. E muitas vezes você não sabe que você está com escabiose, você está com uma coceira no corpo, às vezes aparecem manchinhas vermelhas pelo corpo. Então, o que é? Você tem que ir no médico para o médico avaliar. Se for escabiose, a primeira coisa que o médico vai falar, o tratamento, que é um tratamento que vai durar 2 semanas, né? Então, você vai tomar ivermectina e passar a loção de permetrina. E aí repetir em 1 semana por conta do ciclo de vida do ácaro, né? Que é o que causa a sarna. Piolho também é um ácaro, né? É como se fosse um pequeno inseto que mora na nossa cabeça, né? Então, qual que é o problema? O ácaro ele transmite pelo cabelo, né? Ele mora no nosso couro cabeludo e não na ponta do cabelo. Então, a primeira coisa, deixar sempre o cabelo preso, né? É uma doença que a gente fala que
ela passa na escola, então quando a criança começa a frequentar creche, escola, começa a aparecer, né? E aí, como que a gente vai fazer o tratamento? Você tem o shampoo de deltametrina, você tem a solução de vinagre com água, passar o pente fino. Então isso é um tratamento que tem que ser recorrente até perceber que tem a eliminação. É fundamental que a comunidade próxima da UBS tenha um envolvimento com equipamento de saúde e absorva o conhecimento. A importância deles saberem como agir, no caso, quando chegar a criança em casa, a informação de estar transmitindo, eles serem multiplicadores, porque uma mãe sabendo na escola, ela vai falar, o tratamento é esse, você precisa ir na unidade de saúde para estar passando em consulta médica, então é muito importante eles estarem aqui, a comunidade está com a gente, porque a informação, a prevenção é tudo, prevenindo é melhor do que remediar. E olha só o que é plantio consciente. Na manhã dessa quarta-feira, no Jardim Casqueiro, foram distribuídas mudas de manacá de cheiro, uma planta nativa da região. Os moradores do bairro fizeram fila para pegar a sua mudinha. Os moradores do Jardim Casqueiro receberam hoje mudas de manacá de cheiro. Essa árvore é nativa da região e, segundo a arquiteta Carla Rossetti, cresce cerca de 3 metros e pode ser plantada tanto em vasos como na calçada. As mudas doadas foram um manacá de cheiro, tá? Ela cresce até 3 metros, ela pode ser plantada tanto na frente da casa. É uma planta que não causa quebras na calçada e assim também ela também pode ser plantada em vasos. E aí só que no vaso ela tem um crescimento um pouco mais devagar. Então, e ela tem umas florzinhas que dá cheiro, vem umas borboletas específicas por causa dessa planta. E ela é uma planta nativa aqui da região. É um cuidado normal de um manacá. Água uma vez por dia. Se tiver frio, evitar molhar ela no período da noite, porque senão ela tem queimas. E assim que você pôr o dedo no vaso, que você sentir que ela está meio porosa, aí arrega. Eu recomendo também colocar um pouco de casca de ovo na terra, que ajuda a adubar a planta. Mas ela é uma planta muito fácil de cuidar. Mas geralmente na primavera já tem floração, no verão e no começo do outono também tem floração. Segundo a arquiteta da empresa RTA, a ideia da distribuição das mudas veio do impacto que o bairro sofreu com a retirada das árvores da chamada Rua das Torres. A ideia veio em relação, foi uma compensação ambiental para a população, porque o bairro Casqueiro sofreu um impacto com a retirada das árvores, que a CPFL vem fazendo um trabalho em referente à proteção das pessoas, porque tinha muitas árvores altas perto das linhas de transmissão aqui da CPFL. Então foi feita essa retirada. E o pessoal aqui do Casqueiro sofreu um impacto muito grande com isso. Então nós da empresa RTA, e aí tivemos essa ideia de pegar e fazer essa doação de mudas para a população aqui do Casqueiro e de Cubatão. Muitas pessoas entraram na fila para receber a muda desta árvore de flores coloridas. A aposentada Maria de Fátima estava animada com suas mudas. Então, de parabéns vocês, estão fazendo a diferença, apesar que é uma planta, às vezes pessoas acham que não tem significativo uma planta, mas fez a diferença hoje, alegrou o dia dos cubatenses e de quem mora aqui no Casqueiro. Estão de parabéns vocês, viu? Um beijo para todos no coração. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, realizou a definição para o percentual de lucro aos trabalhadores. Vamos entender quem tem direito a esse benefício. Trabalhadores com saldo em conta do FGTS no dia 31 de dezembro do ano passado têm direito a parte dos lucros, que passa dos 14 bilhões de reais no total. O pagamento ao beneficiário será realizado até o próximo dia 31 de agosto, direto na conta do Fundo de Garantia. Vale lembrar, assim como todo o crédito do FGTS, o dinheiro só pode ser sacado em caso de demissão por justa causa, compra da casa própria, doença grave ou aposentadoria. O dia amanheceu com névoa em cidades aqui da Baixada e o sol até tentou aparecer aqui em Cubatão. Além disso, tem alerta de altas temperaturas para os próximos dias. A quarta-feira amanheceu invisível em algumas cidades da nossa região, pelas câmaras da praticagem de São Paulo, que auxilia a entrada de navios no Porto de Santos. Às 6h55 da manhã não era possível ver nada. Já às 7h38 da manhã, já foi possível ver um pouco do sol tentando aparecer. Às 8h44, a névoa ainda tomava conta,
mas já era possível ter uma visão. Aqui em Cubatão, quem estava na região próxima da 9 de abril não conseguia ver a Serra do Mar. A única visão era o sol tentando ganhar espaço em meio às nuvens. Neblina que baixa, sol que racha. A Baixada Santista amanheceu hoje debaixo dessa névoa. Isso porque, segundo os meteorologistas, nós estamos chegando próximo de um veranico, um verão fora de época. As temperaturas podem subir na casa dos 3 e 5 dígitos para os próximos dias. Depois de 2 semanas de ondas de frio consecutivas neste começo de inverno, algumas regiões do país devem sentir temperaturas quentes do que o habitual para a época a partir de amanhã. O período de veranico está previsto para durar uma semana, pelo menos até o próximo dia 25. De acordo com os meteorologistas, esse calor deve acontecer devido à formação de um bloqueio atmosférico. Ele será sentido mais no período da tarde. Nossas manhãs e noite continuarão geladas. Depois do aviso do Jefferson de altas temperaturas, eu fiquei com uma dúvida. Será que o frio vai embora amanhã? A Cris Castanheira vai falar pra gente como fica o tempo. A quinta-feira amanhece com nevoeiro e algumas nuvens que se estendem até o final da tarde. São esperadas chuvas isoladas durante todo o dia. As temperaturas sobem com mínima de 17 e máxima de 27 graus. Os ventos são fracos durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 30% e 90%. O apresentador Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O líder do Sistema Brasileiro de Televisão recebeu o diagnóstico de H1N1. A assessoria de imprensa do SBT afirmou que ele passa bem. Segundo pessoas próximas ao apresentador, Silvio segue sem previsão de alta. Devido à sua idade avançada, a equipe médica pediu uma bateria de exames para avaliação das condições de saúde. No próximo bloco, temos nosso quadro Entendendo Direito. Não saia daí, voltamos em instantes. E hoje é quarta-feira, o dia de nós falarmos de assuntos jurídicos sem o famoso juridiquês. E aqui nos nossos estúdios hoje, nosso amigo Dr. Guilherme Craveiro. Boa noite, Dr. Guilherme. Boa noite, Jones. É um prazer estar de novo aqui na TV Câmara de Cubatão para poder falar um pouquinho sobre uns assuntos polêmicos e jurídicos. Esse assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto que tem tomado conta de todos os veículos de comunicações do Brasil e do mundo. É um assunto um pouco polêmico, envolvendo a gravação que vazou agora do ex-diretor da BIM, o Alexandre Ramage, e do ex-presidente Bolsonaro. Vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre a validade jurídica dessas gravações, falar um pouquinho sobre a validade que elas têm dentro do nosso judiciário, né? Para começar, Jones, eu gostaria de falar aqui que existem 2 tipos de análise para fazer nesse caso. A primeira é quando se tratar de uma gravação feita por uma das partes, que foi nesse caso, quando uma pessoa faz uma gravação clandestina, uma gravação sem autorização judicial para promover sua autodefesa. Esse é um tipo de gravação válido, em que pode ser utilizado num processo criminal. Agora, quando se trata de uma gravação feita por uma autoridade policial, por uma autoridade que faça uma investigação, ela não é válida, porque esse órgão, né, ele tem que ter autorização judicial para fazer, porque é órgão investigador. Então, ele não pode utilizar de gravações clandestinas, não pode utilizar de nada que seja feito de forma ilícita ou sem a autorização policial para fazer a produção de provas, que é o porquê ele foi criado, que é o porquê ele é instituído. Então, só para ressaltar nesse caso específico, eu como advogado, Jones, acho que é válido fazer uma ressalva aqui. Porque vazaram nos meios de comunicação que os advogados das partes não tiveram a informação e não tiveram acesso à íntegra das gravações antes do vazamento para a mídia. Isso é um vilipêndio das nossas prerrogativas, é uma cassação, é uma retirada das prerrogativas para que o advogado possa exercer a sua profissão de forma plena. Os advogados das partes, eles têm o direito e o judiciário tem o dever
de passar primeiro para eles as provas do processo, para que depois vincule aos veículos de informação, à mídia, ao que for. Então, assim, fica aqui, dependente dos advogados de qual parte sejam, fica aqui a minha solidariedade e fica também aqui a minha reivindicação para que isso não ocorra mais, porque a cassação, a taxação, tirar as nossas prerrogativas, nossos advogados, ela vem ser feita de forma muito repetitiva, muito veemente, e isso é uma coisa que machuca muito o exercício da nossa profissão. Doutor, como a legislação brasileira considera esse fato tipo, de vazamento de uma conversa de pessoas públicas, né? No caso, estava presidente, hoje ex-presidente Bolsonaro. Sim, estava também o ex-diretor da ABIN, o Alexandre Ramage, que foi quem gravou. Tirando esse fato dessa questão da gravação por parte da polícia, por parte do órgão investigador e por parte de uma das partes, de um réu, de uma testemunha, de um investigado da situação, a gente tem que analisar o teor da gravação. O teor da gravação, como ali no momento não se tratava de nada que se fosse um sigilo de Estado, um segredo de Estado, então a gravação em si, ela não cometeu nenhum tipo de crime. Agora, se a gravação envolvesse um segredo de Estado, algum tipo de informação que não poderia ter sido divulgada, que não poderia ter sido gravada, que ali estava o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramage, duas advogadas, que são as então advogadas do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o ex-presidente. Então imagina, você gravar uma conversa, além de tirar toda a questão ética de uma gravação ilegal de um presidente da República em exercício, eu acho que é uma questão muito mais ética do que propriamente legal, Jones. Ali, por si só, não foi cometido nenhum crime, mas foi cometido sim um ato antiético e contra a moral e os bons costumes, vamos dizer assim, né? Sim, e para ser vazado um áudio dessa magnitude toda, é alguém que estava muito direto ali, né? E essas pessoas que vazaram esse áudio, não sei se foi uma ou duas, sim. Né? O que vai acontecer com elas? Assim, o judiciário, ele tem o poder de veicular, se ele acha que é dessa questão de clamor social, ele pode veicular essas gravações para a mídia, se não se tratar de nada que seja correndo em segredo de justiça, em sigilo absoluto. Só que assim, tivemos alguns anos atrás, acho que 10, 8 anos atrás, a questão de quando vazou também uma conversa entre a então presidente da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente Lula, falando que ela ia dar um cargo para ele em um ministério com a intenção de criar o foro prerrogativo para que ele não fosse preso. Nessa questão, a gravação ela foi adquirida de forma lícita, foi através de uma interceptação telefônica, então ela poderia ser utilizada como prova igualmente nesse caso. A diferença o que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado com a consequência, o efeito colateral da divulgação dessas gravações. Por exemplo, como eu disse, nesse caso específico, ocorreu uma retirada das prerrogativas dos advogados, uma cassação do direito de exercer sua profissão de forma digna, no momento em que eles divulgaram a gravação sem propriamente passar para as partes, sem deixar as partes terem acesso antes. Então isso sim é um crime, como é você ir contra o Estatuto da Advocacia, uma lei federal. Agora, naquele caso, como foi a própria polícia que enviou para o Ministério Público, para ocorrer a denúncia, para fazer tudo aquilo, para ocorrer uma investigação, a gravação não teve nenhuma cassação das prerrogativas. Mas o ato de vazar em si, ele não, se não tiver em segredo de justiça, não se tratar de um sigilo de Estado, segredo de Estado, não tem problema nenhum que ocorra essa vazação, né? Essa disponibilização para o povo. E haviam pessoas importantes envolvidas ali, e o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão de proibir que essas partes conversassem uma outra. Isso é certo? A gente tem que tomar cuidado também com a questão da aplicação da lei penal e da instrução probatória de um processo, de um inquérito policial. Porque você proibir dois réus, um réu e uma testemunha, duas testemunhas, de se comunicarem durante uma investigação é um ato legal, porque teoricamente eles podem ali de algum modo atrapalhar a aplicação da lei penal. Você proibir a comunicação entre eles é algo... Vamos entrar naquela questão do antiético, do não ser legal, do ilegal, mas é uma questão que você pode ser utilizada através como uma forma mais amena, porque ele poderia muito bem ter colocado um deles em prisão domiciliar, colocar um deles com tornozeleira eletrônica, poderia ter feito uma prisão preventiva, e ele utilizou desse outro remédio, desse outro ato para poder preservar a instrução penal. Então assim, é um ato antiético, mas não é um ato ilegal. Nós, quanto veículo de comunicação, que eu acho muito importante no nosso país, né, que houve certo tempo no nosso país onde tentava se calar as mídias, né? Existe consequência para esse áudio, para alguma mídia que
colocar para frente? Como quem vazou propriamente foi o... Vazou não, né? Quem disponibilizou socialmente foi o próprio judiciário. As mídias que estão propagando, elas não, somente por divulgar, elas não vão responder por nenhum crime. O que a gente tem que tomar cuidado são nas análises subjetivas, né? Em quem vai chegar, fazer uma análise sobre o caso, como vai fazer a análise sobre esse caso, se vai tirar alguma conclusão e no decorrer disso, tomar cuidado e ela responder por um outro ato que seja não direcionado ao áudio, mas que tenha partido dele. E nós falamos sobre essa proibição das partes conversarem, né? Parece que o Alexandre... Ele voltou atrás já e tirou a exceção, porque a aplicação da lei penal, ele entendeu que não vai sofrer mais nenhum tipo de risco caso eles se comuniquem. Só pra gente terminar aqui, o que você acha que vai acontecer nesse desenrolar? Eu confesso... Como advogado, falando no termo jurídico, sem juridiquês. Eu confesso que eu não tive tempo ainda para ouvir, porque é mais de 1 hora de gravação, ainda não tive tempo para ouvir na íntegra, mas as partes que eu vi... É muito subjetivo, Jones, seria muito leviano da minha parte fazer qualquer tipo de análise aqui. Eu entendo que se ocorreu realmente por parte do ex-presidente uma forma de manipulação através do seu poder para realizar um tipo de benesse a alguém que ele quis, no caso o filho dele, ele tem que responder por isso. Agora você tem que ver como que isso foi feito, como que isso vai ser, porque o ônus da prova, ele é de quem acusa. Isso é uma coisa de deixar muito claro aqui no Brasil, que se perdeu dos nossos valores. Então assim, quem tem que provar de que o Bolsonaro é culpado é o Ministério Público, é quem está acusando. O Bolsonaro não tem que provar que ele é inocente. A gente vive num sistema inquisidor, então quem tem que provar é quem está fazendo a denúncia. Então o Ministério Público tem o dever de provar, de falar em qual local em que ele cometeu o crime. Se isso não ocorrer, aí ele vai ter que ser absolvido e não vai poder ser condenado por isso. Tá entendendo aí? Porque a gente fala sobre o assunto jurídico sem juridiquês. Às vezes você ouve aí nas mídias do Brasil toda falando sobre isso e você não entende nada. Hoje aqui na TV Câmara, tenho certeza que você entendeu tudo. Obrigado, doutor. Imagina, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema um pouco polêmico, mas é muito bom poder falar sem o famoso juridiquês para que vocês possam entender. Lembrando a vocês que o nosso Últimas Notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18h15, aqui na TV Câmara de Cubatão.